Bom, boa noite a todos. Hoje eu vou conversar com o Dr. Alexandre Carloni. Nós vamos falar sobre a influência da atividade física para a saúde integral na terceira idade. O Dr. Alexandre Carloni, ele é médico, pós-graduado em medicina do trabalho, com especialização em acupuntura e tem uma atuação, uma grande experiência, uma larga experiência na atuação em saúde corporativa, inclusive em algumas fortes experiências em programas de promoção de saúde corporativa. Então, nós vamos conseguir ter grandes contribuições para a gente desse conhecimento dele, numa visão médica, que isso é importante, agrega valor à nossa atuação de profissionais de educação física, sobretudo nessa visão multiprofissional, quando nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de multidisciplinaridade, tem vários alicerces aí que são importantes, a questão emocional, a questão da alimentação, a questão da atividade física, a questão das condições clínicas do nosso aluno. Então, hoje, eu trouxe aqui para conversar com vocês, para trocar as suas experiências, o doutor Alexandre. Obrigado, doutor Alexandre. Já começo aqui agradecendo o convite. Sei que o seu tempo é escasso e queria, então, desde já agradecer a seu aceite por esse convite, para compartilhar sobre esse tema que é muito importante, dado que a população está envelhecendo. Então, cada vez mais vamos ter alunos nesse público. E deixo aqui à vontade você começar as primeiras palavras, vai fazer a introdução, e eu tenho algumas questões para a gente nortear a nossa conversa, que eu vou colocando ao longo desse bate-papo. Fique à vontade. Luiz, boa noite, né? Boa noite a todos. É com grande satisfação de poder participar e contribuir um pouquinho com essa caminhada aí que a gente vem trilhando no decorrer da vida profissional, né? Principalmente no mundo corporativo, que a gente está vendo que hoje a população de idosos já está aumentando, né? E é um público bastante específico, que existem particularidades que são específicas desse público, né? Algumas doenças específicas e que precisam ser bem atendidas e bem visualizadas, né? É uma preocupação muito grande, né? Nossa, da área de saúde, né? Como agentes promotores de saúde, que hoje nós temos aproximadamente 13% da população hoje no Brasil é composta de idosos, né? Então, pessoas acima de 60 anos. Né? E muito difícil hoje uma pessoa chegar aos 50 anos sem uma comorbidade. Né? Muito difícil. É muito difícil hoje uma pessoa chegar aos 50 anos sem tomar um remédio para pressão, um remédio para diabetes, ou não ter alguma doença crônico degenerativa, né? Que venha a impactar na saúde cardiovascular, na saúde metabólica, né? Na saúde cognitiva da pessoa, né? Esses dados eles são bastante preocupantes, porque hoje a tendência natural é nos filhos, né? Então, essa pirâmide, que era uma base larga na década passada, a base hoje está ficando estreita e a parte de cima da pirâmide, né? Pirâmide demográfica, ela está ficando alargada, ampliada, caracterizando mesmo um público de maior idade, né? Ou seja, os idosos estão voltando, inclusive, para o mercado de trabalho. E para retomar as atividades laborais, para retomar a vida social, é preciso ter saúde, né? Então a gente tem que ter essa atenção integral do idoso, das pessoas com mais de 60 anos, que têm muitas comorbidades e muitos problemas de ordem cognitivo, comportamental, psicológicos, emocionais, né? Então, torna-se quase que uma condição sine qua non para o agente de saúde ter uma visão integral desses alunos, né? Desses alunos, desses pacientes, dessas pessoas que serão o nosso público no futuro, né? Então, eu acho que como ideia inicial, acho que a gente tem que pensar mesmo, é uma reflexão, né? Já você tocou num ponto importante, que é a questão
das doenças crônicas, que hoje já fazem parte, já é o grande problema da saúde populacional, está relacionado às doenças crônicas. Você comentou que provavelmente quase todos, se não todos os idosos, vão chegar com algum nível de doença crônica, alguma doença crônica associada a partir da sua terceira idade. Você tocou num ponto, outro ponto importante, que é a questão que os idosos estão voltando ao mercado de trabalho, mas não só voltando, eles agora, com a reforma da Previdência, eles vão se tornar mais tempo no ambiente de trabalho, eles vão demorar mais a sair do ambiente de trabalho. Então, dentre essas questões, como é que você consegue imaginar, qual é a análise que você faz dessa população idosa numa visão daqui a 5 anos? Como é que você acha que vai estar esse contexto? Se a gente não cuidar integralmente deles, nós vamos ter muito problema. Porque como é que a gente vai botar essa força de trabalho para produzir, né? E para se sentir útil também, né? Na verdade, não é só produzir. O idoso ele tem que estar dentro do mundo corporativo, mas ele se sentindo produtivo naquilo que ele faz, né? Não adianta a gente simplesmente admitir a pessoa para um cargo, né? Para uma função laboral. É preciso que ele tenha o senso de utilidade e de produção naquilo que ele está fazendo, né? Para que ele não se sinta estigmatizado, por exemplo, né? Isso é uma coisa muito importante, porque aí a gente gera um outro tipo de problema, que é um problema cognitivo-comportamental, né? A gente sai do escopo da doença orgânica e causa um estigma dentro da empresa. Ah, aquele indivíduo é idoso, ele não serve mais para nada, a capacidade de produção dele é muito ruim, não sei porque que admitiu na empresa. E aí essa pessoa ela volta para a empresa quando ela vem bem conduzida do ponto de vista do autocuidado, do ponto de vista do entendimento do cuidado de saúde, ele volta para a empresa com uma outra perspectiva, né? Ele se sentindo útil e integrado ao mundo corporativo, né? A corporação que ele pertence, né? E isso é muito importante. E nós, como agentes de saúde, vamos ter que saber lidar com isso, né? A gente vai ter, todos nós, né? Quando eu digo agente de saúde, são todos nós, educadores físicos, médicos, psicólogos, enfermeiros, enfim, todo mundo que trabalha com saúde, né? A gente vai ter que ter essa pegada, essa visão, que é muito importante no sentido de reintegração dessas pessoas, né? Eu queria aproveitar, Carlone, em cima disso que você falou, eu vou chamar Carlone, tá? Eu vou quebrar um pouco o protocolo do doutor para ficar mais intimista, tá bom, Carlone? É, Tá ótimo. eu queria, você tocou num ponto importante. A medicina ocidental, ela é muito ainda focada no tratamento de sintomas, tratar as consequências, né? E isso, quando a gente fala de saúde integral, a gente está falando de uma saúde, mas numa visão de promoção, da prevenção da doença, do autocuidado, do estilo de vida saudável como uma cultura, né, num processo educativo desde o início, na primeira infância. A gente percebe que a medicina ocidental ela tem esse cuidado. Então, a gente percebe que as pessoas têm uma longevidade mais produtiva, as pessoas se cuidam mais, praticam atividade física, têm uma melhor alimentação, têm uma relação emocional, mais meditação, eles conseguem trabalhar melhor essas condições emocionais de uma forma geral. Existe uma contribuição forte da medicina oriental nesse aspecto que você menciona da saúde integral. Qual você identifica que é a contribuição dessa medicina oriental na prática da medicina ocidental numa visão de saúde integral? Qual é essa contribuição que a gente pode se apropriar e ter como modelo ou como referencial da medicina oriental? Luiz, acho muito bom me chamar de Carlone mesmo, né? A gente está batendo um papo bem descontraído e eu acho que essa é a intenção, né? Hoje a medicina ocidental ela sofre a repercussão de Flechner, né? Lá da década de 80, 70, final da década de 70 e 80,
que havia uma dicotomia, né? Uma separação entre o psiquismo do homem e o corpo orgânico, né? Que era o funcionamento orgânico. E a medicina ela veio sofrendo uma série de sanções tecnológicas, né, que tem ajudado muito, inegavelmente, as pessoas nesse sentido. Por quê? Porque hoje se faz diagnóstico com muito mais precisão, com muito mais rapidez, né? A gente entende que isso é uma coisa importante. As pessoas hoje elas vivem muito mais do que vivia, por exemplo, na Idade Média, né? Que a média de sobrevida das pessoas era em torno de 30 anos, né? Então, se a gente for analisar a medicina da Idade Média com a medicina contemporânea, hoje se vive muito mais do que se vivia no século XVIII, XIX, né? Por quê? Porque os métodos diagnósticos eles eram muito primitivos, né? As formas de tratamento também muito primitivas. Então, isso inegavelmente foi um avanço, né? E isso tem trazido uma sobrevida, inclusive, maior, novas drogas, novas pesquisas, novos estudos. A gente não tem como negar isso. Só que existe algumas questões, né? Como todo lado positivo, tem o lado negativo, né? Que é o lado negativo da força, né? O que a gente vem passando exatamente hoje como médico ocidental, né? Houve uma transformação da medicina a tal ponto que criou-se a medicina baseada em evidências, né? Então, a medicina baseada em evidências é como se você colocasse a pessoa dentro de uma caixa diagnóstica. Então, se a pessoa tiver um sintoma X, você dá o remédio Y. Se ela tiver um sintoma 2X, você dá o remédio Z. Então, isso, na verdade, foi uma receita de bolo para facilitar a abordagem terapêutica devido à tamanha complexidade das subdivisões que a medicina veio sofrendo nos últimos anos, né? O excesso de especializações, né? E subespecializações dentro de uma especialização. Então, isso tem um lado muito negativo, por quê? Porque você acaba perdendo a estrutura da relação médico-paciente e da escuta, que é o mais importante de tudo dentro da relação de tratamento e de autocuidado, de você ser um educador de saúde, né? Porque, na verdade, o médico ele é também um educador de saúde, assim como o educador físico, né? O enfermeiro também. Então, nós, de modo geral, somos educadores de saúde. Então, essa dicotomia, essa separação entre estado emocional, doença psicossomática e doença física, elas vêm de modo separado e a maioria dos médicos não conseguem enxergar ou dimensionar o ser humano dessa forma, né? Não consegue dimensionar as doenças e correlacionar isso com aspectos, por exemplo, antropológicos, sociológicos do paciente, que tem uma relação formal em relação a isso, né? E que a gente tem que levar em consideração. A vantagem da medicina tradicional chinesa, por exemplo, né? Aí quando a gente pensa na medicina oriental, eu tendo a puxar a brasa para a sardinha da medicina tradicional chinesa, que ela é milenar, né? Lá do Imperador Amarelo, né? É, na tradição da medicina interna, é, é inconcebível você não analisar, por exemplo, a emoção e a doença, a emoção e a doença física, a emoção e as doenças, como elas são estruturadas em planos energéticos que vão gerar doença orgânica, né? Então, o médico ele tem que ter uma visão muito ampla dos hábitos de vida da pessoa, de o que ela come, como é que ela vive, como ela se relaciona, como é que é o sono, se ela faz exercício, se ela tem hábitos saudáveis de vida, né? Se ela cuida ou tem alguma cognição de autocuidado, isso é muito relevante, muito importante, né? Hoje se fala muito em saúde, né? Saúde física, saúde mental, porém, cada vez mais a gente está vendo que os profissionais de saúde estão voltados para essa questão do autocuidado, de ensinar o autocuidado. Isso é fundamental, né? É fundamental, porque isso aí, a própria pessoa vai gerenciar a saúde, né? Vai gerenciar a saúde dela, né? Então a medicina tradicional chinesa tem isso de bom, sabe? Ela traz essa perspectiva em várias dimensões do ser humano, né? Em várias dimensões do ser humano.
Hoje, o último congresso de cardiologia que eu tive a oportunidade de participar, que foi bastante interessante, já se fala em espiritualidade e saúde do coração, né? Então, quer dizer, a medicina já teve um avanço aí. Por quê? Porque a medicina baseada em evidência, os médicos já estão chegando à conclusão de que ela não consegue suprir todas as necessidades do paciente, entendeu? Então, porque o paciente ele está em várias dimensões ao mesmo tempo. Ele não está só na dimensão física, ele está em várias dimensões, né? Então, a espiritualidade, por exemplo, e quando a gente fala de espiritualidade, não tem nada a ver com religiões específicas. Não. É o fato dele se voltar para dentro dele mesmo, entender o que ele sente, né? Perceber os sentimentos dele, trabalhar as emoções dele de uma forma saudável para que ele não adoeça, para que ele não perca o sono, para que ele não infarte, né? Então, tudo isso tem uma relação direta, né? Eu vou aproveitar para fazer dois comentários em relação ao que você colocou. Uma que você comentou a questão da tecnologia, que ela foi boa, ela trouxe melhores diagnósticos, melhores tratamentos, melhores medicamentos, que isso também alongou a vida. Mas tem o efeito nocivo também do processo. Assim, também eu vejo a questão da especialização médica, que ao mesmo tempo que ela conseguiu suprir, identificar e cuidar de determinadas doenças mais especializadas, né, que eram mais difíceis você, na visão mais global, você detectar. Então, a especialização acho que veio para entender melhor a complexidade de determinadas doenças que atingem determinadas regiões físicas, mas, ao mesmo tempo, também o outro lado nocivo é que a pessoa começou a tratar das partes da pessoa. Né? Um cuida de coração, outro cuida da pele, outro cuida do olho, outro cuida do pulmão e fragmentou. Né? Fragmentou o ser humano em pedaços. E aí, acho que um lado foi bom na questão de entendimento, diagnóstico e tratamento especializado em determinadas questões, aprofundou melhor o conhecimento do órgão, mas, pelo outro lado, ele afastou da visão integral, porque a pessoa trata de parte, não cuida de osso, articulação. Então, isso também são sempre os dois lados, dualidade, né? Sempre o lado bom e o lado nocivo das questões. E eu vejo um movimento agora, não sei se é percepção, é muito daquela visão do médico de família. Aquele médico lá do início, que era o clínico especialista, que cuidava da família desde a criança até o idoso, né? Era o mesmo médico, né? Que cuidava. Ele cuidava de tudo. Ele não era um médico de um... E eu vejo que tem um movimento nesse sentido, como você falou, do autocuidado. E em relação ao autocuidado, quer dizer, da nossa atuação como educador para a saúde, que estimula o autocuidado, eu queria fazer também um outro lado, que é um ponto de atenção que eu vejo que está exacerbado, é a questão: autocuidado não é a pessoa fazer automedicação. Porque as pessoas, não, eu me cuido, eu tomo remédio, vou na farmácia, eu estou sentindo dor de cabeça, eu compro um remédio de dor de cabeça, eu estou sentindo não sei o que, compro um remédio, e faz a automedicação achando que isso é autocuidado. Isso não é autocuidado. Autocuidado é você se conhecer, e aí me corrija, Carlone, se eu estiver passando dos meus limites de conhecimento, autocuidado é você entender como você está se sentindo física e emocionalmente, para você ter um bom relato para aquele profissional que pode te orientar melhor, porque só você conhece as suas condições melhor do que alguém externo. Só você pode falar de como você se sente melhor do que alguém que te vê. E, nesse sentido, ter uma melhor orientação para ter, sim, você, a partir daí, você ter um autocuidado. E o autocuidado está muito na linha da promoção, do você evitar que tenha problemas, é você ter uma boa alimentação, praticar atividade física, saber relaxar em momentos de tensão, é você ter previamente comportamentos e hábitos saudáveis para você evitar consequências no seu processo de saúde, que é o adoecimento. Então, é só essa parte, porque eu vejo isso é muito grave, é muita automedicação. Outro dia, eu estava diante de um profissional que era engenheiro, o outro falou que estava sentindo alguma coisa e já sacou um remédio, já receitou quantas vezes por dia que tinha que tomar aquele remédio. E eu fiquei assim, gente, eu pensei que você fosse engenheiro, né? Brincando, eu pensei que você fosse engenheiro, né?
E é assim, né? As pessoas sacam o remédio. Um fala que tem um problema, a É. pessoa saca da bolsa aquele remédio e já prescreve. E não tem nada a ver com o ambiente de saúde. Então, esse é uma questão também problemática que nós vivemos hoje, né? Da automedicação, da autoprescrição, inclusive da prescrição para outros, né? Entendendo que minha dor de cabeça é igual a dor de cabeça do outro. Não é, a origem pode ser diferente, nem o mesmo remédio, nem sempre ele tem a mesma dosagem e a mesma eficácia de uma pessoa para outra. Isso só o profissional que vai poder avaliar isso com maior precisão e ser mais assertivo na questão da medicação. Então, são os dois à parte que eu queria falar. Não sei se você quer comentar alguma coisa, então eu tenho já uma pergunta que surgiu do público-alvo aqui, que a gente está buscando, que é a profissional de educação física. Mas faz um comentário, por favor, em cima dessa minha colocação e me corrija se eu, por acaso, eu fiz alguma abordagem, excedi o meu conhecimento. Não, Luiz, é isso mesmo, você está certíssimo, né? A questão do autocuidado é estilo de vida saudável, né? Ele pode ser uma pessoa que tenha doença crônica não transmissível, por exemplo, uma DCNT, tomar os seus remédios regularmente e mudar seu estilo de vida. Eu tenho muitos pacientes que hoje não tomam mais remédio, não tomam mais remédio nem para hipertensão, não tomam remédio para... mas a hipertensão é uma doença que não tem cura, alto lá. A hipertensão, quando ela está ligada à obesidade grau 3, grau 4, e a pessoa reduz 30 quilos de peso, na maioria das vezes essa pessoa para de tomar remédio de pressão. Eu já vi vários casos assim. A pessoa desenvolve diabetes por causa de obesidade, ela emagrece 30 quilos, ela deixa de tomar remédio para diabetes. Então isso é o quê? Isso é autocuidado, isso é mudança do estilo de vida, né? A pessoa muda o estilo de vida e ela começa a fazer a autogestão de saúde. Agora, não é ela chegar, por exemplo, na drogaria, numa farmácia e comprar remédio à revelia. Não é isso, né? Até porque isso não realmente é nocivo, né? A gente tem sempre que pensar o princípio da não maleficência, né? Isso foi determinado por Hipócrates, né? Exatamente o primo non nocere, né? O princípio da não maleficência. Ou seja, a gente tem que ter o cuidado para não gerar automaleficência, né? Naquilo que a gente está fazendo. E a automedicação é sempre automaleficência. Então, na verdade, essa cognição é por mudança de estilo de vida mesmo, estilo de vida saudável, que você consegue reverter uma doença crônica e você consegue adquirir saúde dentro de um contexto multiprofissional, na maioria das vezes, né? Às vezes não é só um profissional, dependendo do grau da patologia, você precisa de uma equipe multidisciplinar, você precisa de um educador físico, você precisa de um médico, você precisa de uma nutricionista, você precisa de uma psicóloga, no mínimo 4 profissionais, dependendo do grau de adoecimento da pessoa, né? Para que ela consiga restabelecer a saúde. E é totalmente possível, totalmente possível, né? A gente sabe que é. Né? Você tocou no assunto, então eu vou puxar esse assunto agora. Tem grande parte do público é profissional de educação física. E como você tocou, acabou de tocar da importância do profissional de educação física, tem uma pergunta aqui que foi feita, que é o seguinte: como você vê o papel do profissional de educação física na atuação junto à terceira idade? Olha, o educador físico, ele não é importante, não. Ele é fundamental. Ele é fundamental. Até porque o médico em si, dependendo da especialidade médica, mesmo que ele seja um cardiologista, vamos dizer, ou um clínico mesmo, um clínico de família, ele não se sente competente, na maioria das vezes, a prescrever exercício, né? É muito difícil para a gente, porque a gente não tem formação na faculdade para prescrição de exercício físico, né? A gente consegue entender os benefícios do exercício, mas a prescrição do exercício é com o educador físico. Ele estudou exclusivamente isso, né? Da mesma forma que a alimentação, que antigamente era com o endocrinologista, que ele que fazia o cardápio para emagrecimento da pessoa, hoje não é mais com o endocrinologista. O endocrinologista hoje não mexe mais com isso, né? Quem mexe é a nutricionista, porque ela estuda exclusivamente o teor e a nutrição do organismo, né?
Então, o educador físico, nesses casos, é muito importante, ele é fundamental para que você consiga integrar o idoso, né, a pessoa da terceira idade, é, no contexto de saúde e no contexto de bem-estar físico e mental, que é o que, na verdade, o exercício físico promove, né? A gente sabe disso, né? Por liberação de uma série de hormônios, né? Emagrecimento e melhoria articular. Então, tem muitas questões que o exercício físico vai beneficiar e que deve ser conduzido por um profissional da área de educação física, justamente para que se possa dosar esse exercício, principalmente para a terceira idade, que não pode ter lesão, né? Não Uhum. pode ter lesão. Na maioria das vezes, eles já são lesionados, né? Eles já têm artrose, já têm bico de papagaio, já têm hernia de disco, né? Já tem problema de joelho, gonartrose. Então, assim, como que vai conduzir isso, né? Qual é o melhor exercício a ser prescrito, né? O médico, ele não sabe dizer. Ele não sabe dizer. Ele pode até dizer, olha, evitar exercício de impacto. Sim, mas evitar exercício de impacto. Mas qual o exercício? Qual o Uhum. exercício? É exercício na água? É alongamento? Então, qual é o exercício? O médico ele não está capacitado, na maioria das vezes, para prescrever o exercício correto, né? Então, salvo em raríssimas exceções, por exemplo, quem faz medicina do esporte talvez esteja mais habilitado, esteja mais próximo de um entendimento mais fisiológico do exercício do que um clínico geral, um cardiologista propriamente dito, né? Então, o educador físico é fundamental nesses casos. Você já comentou alguns benefícios da atividade física, mas tem uma pergunta aqui, eu queria só ver se tem. Você identifica mais algum outro benefício que a atividade física pode promover para o idoso? Então, a gente tem que analisar a atividade física para o idoso em algumas dimensões, né? Então, a gente começa pela dimensão física, que a gente é capaz, por exemplo, de melhorar a lubrificação articular, que o idoso vai perdendo essa lubrificação no decorrer da vida, né? Onde as artroses, os processos inflamatórios crônicos articulares, eles vão tomando conta das articulações pelo processo da esclerose, do envelhecimento do corpo biológico, né? Existem as questões cardiovasculares, que são questões significativas no idoso, né? Na maioria das vezes, o idoso chega com hipertensão, com doença coronária, né? Ou com ectasia de aorta, ou com algum problema, alguma cardiopatia hipertensiva, né? Que precisa ser feito um exercício para que melhore a capacidade de relaxamento cardíaco, né? O idoso chega também, na maioria das vezes, com uma condição metabólica, ou com dislipidemia, com colesterol alto, triglicerídeo alto, com diabetes. Então, o exercício ele tem essa capacidade de melhorar a queima da glicose, né, melhorando a liberação de insulina, reduzindo os níveis glicêmicos, né, melhorando a tolerância aos receptores de insulina periférica, então jogando a glicose para dentro da célula, facilitando a queima da glicose como combustível do corpo, né? Então, isso é muito comum de acontecer, né? Às vezes, o idoso está tomando remédio de diabetes, você insere o idoso num programa de atividade física com um educador físico bem orientado e você, depois de 30 dias, você reavalia, você tem que reduzir o remédio. Tem que reduzir o remédio, tem que reduzir o remédio de pressão, tem que reduzir o remédio do diabetes, porque a glicemia caiu, ele está fazendo hipoglicemia, está caindo o açúcar no sangue, a pressão está caindo com a dose do remédio vasodilatador que você passou, porque a atividade física tem uma ação liberando óxido nítrico, relaxando as artérias, baixando os níveis pressóricos, né? Então, consequentemente, se libera óxido nítrico, que é uma substância vasodilatadora, né? Que compete com a endotelina arterial, que é vasoconstrictor, né? No equilíbrio endotelial do sistema arterial. E você ainda está dando uma droga vasodilatadora, né? Um inibidor da ECA, por exemplo, ou um bloqueador de AT2, receptor de angiotensina, que são vasodilatadores, a tendência é a pressão cair, né? E esse idoso fazer um quadro sincopal, né? Desmaiar durante o exercício. Então,
é sempre interessante que haja essa integração do médico com o educador físico, assim que você começa um programa de exercício físico na terceira idade, para que haja esse feedback de informações de como é que o idoso está se portando frente àquela programação que o educador físico está fazendo, né? Então, por exemplo, quando até há pouco tempo, eu estava no programa de saúde da família, né? Então, nós tínhamos lá o educador físico que conduzia os idosos, né? E eu incentivava os idosos a participar sempre, né? E a gente tinha uma melhora muito grande. Mas eu sempre conversava com o professor, porque a gente trabalha no mesmo patamar, no mesmo nível de interdisciplinaridade. Olha, professor, assim que você perceber alguma coisa, daqui a 30 dias, pede a dona fulana lá, o seu João, a dona Maria, para voltar aqui para a gente reavaliar, né, clinicamente, para ver se a gente vai precisar fazer algum ajuste medicamentoso, porque na maioria das vezes é necessário fazer esse ajuste, né? Então esse é um aspecto, né, que a gente tem que pensar. O aspecto respiratório, né? Às vezes o idoso chega na idade, na terceira idade, com uma bronquite, com enfisema, às vezes fumou a vida inteira, tem uma capacidade vital pulmonar diminuída, né? Uma capacidade residual pulmonar aumentada, né? Ou seja, ele expele mal o ar, ele faz baixa troca gasosa. Dependendo do exercício que ele for fazer, sob orientação de um professor, essa capacidade pulmonar ela vai se expandir, ela vai melhorar e essa troca de oxigênio vai melhorar, né? E aí a gente precisa rever a pessoa, né? Para ver se está tudo ok, se precisa manter o remédio, se vai suspender, se vai diminuir, como a gente vai conduzir. Esse é um aspecto, né? É um aspecto orgânico, osteomuscular, articular, né? O idoso tem muita lombalgia e esses exercícios de alongamento melhoram muito, né, a condição de tonificação muscular, de lubrificação articular, de bem-estar do idoso, reduz as dores articulares principalmente, as limitações musculares e tendíneas do idoso, que isso também tem uma grande limitação funcional na maioria das vezes, né? E também um aspecto psicossocial, que eu acho que isso aí é extremamente importante para o idoso, né? Existe uma tendência natural, comportamental do idoso, de quando ele chega aos 70 anos, 80 anos, a tendência é a família não procurar mais esse idoso, né? Ele acaba, o marido morre, às vezes é uma senhora, o marido morre, ela fica sozinha, os filhos, eventualmente, porque tem a vida corrida, não tem condição de dar muita atenção à mãe e tudo mais, ela acaba tendo que ter uma vida de autossuficiência. Se ela tem recurso financeiro, ela vai ter uma pessoa que cuide dela, né? Quando ela não tem, ela mora sozinha. E com isso ela vai se isolando cada vez mais do meio social, porque ela mora sozinha, ela vai se autolimitando, ela acaba não saindo mais de casa, tem muita dificuldade de se locomover, as dores elas são intensas, então ela vai se isolando do meio social. Quando a gente insere um idoso com esse perfil dentro de um programa de atividade física bem coordenada por um professor que conhece bastante, né, que se aprimorou dentro dessa área e que consegue entender a dimensão de um idoso, é significativamente importante a mudança que o idoso passa, porque ele chega naquele ambiente do exercício físico, ele socializa, ele encontra as pessoas, ele encontra os colegas, ele começa a fazer grupos de amizades. Então, lá, por exemplo, o nosso trabalho lá do posto, na época, os idosos que viviam isolados, deprimidos, começaram a ter um outro sentido de vida, né? Isso é autocuidado, isso é estilo de vida saudável, né? A gente não pode separar o psiquismo, a emoção do físico. Então, ele começou a fazer elas começaram a fazer grupos de amizade e começaram a fazer excursão. Começaram a fazer grupos de excursão. Então, é o grupo da ginástica. Então, tinha uma pessoa lá que tinha um temperamento mais forte, que era uma senhora, que era a líder, naturalmente, a líder nata, e ela começou a organizar as excursões, 80 anos organizando as excursões. Aí fazia excursão para Miguel Pereira, fazia excursão para o interior do estado do Rio, né? Já estavam programando ir para o Paraguai e Argentina, fazer compra. Então, veja como é que isso tem um impacto
na vida do idoso muito significativa, porque isso é autovalorização, ele se sente útil, ele se sente reintegrado socialmente na sociedade, no meio que ele vive, entendeu? E o professor de educação física, ele é fundamental nesse papel. Porque o médico, ele não tem, ele tem a capacidade de motivar, por exemplo. Eu tinha a capacidade de motivar o meu idoso paciente. Mas quem fazia o grosso do papel era o educador físico, que era um motivador, né, que brincava com os idosos, que acolhia os idosos. Normalmente o idoso é muito carente, então ele acolhia o idoso, né, abraçava, aí fazia dança com as velhinhas lá, né, com as senhoras. Então elas iam adquirindo aquele trejeito, né, o professor ia envolvendo elas naquela dinâmica. Quando elas viam, elas estavam integradas e super amigas, né? Então criou uma sociedade ali. Então isso é muito importante. Então veja como que é a dimensão do educador físico, do ponto de vista, eu não gosto muito dessa palavra, mas é do sentido holístico, né? Eu gosto da palavra mais integral, né? Porque o holístico dá uma impressão meio de místico, né? Misticismo. Mas, na verdade, não é misticismo, né? É uma visão integral da pessoa, né? Uma visão integral que ele acaba integrando socialmente esse idoso que estava esquecido lá no canto, né? E que isso impacta na saúde emocional e física dele. Muito bom, Alexandre. Acho que você colocou muito bem essas questões. Eu acho que esse é um alerta para todos os profissionais de educação física. E a pergunta em seguida, também um pouco para complementar, porque você falou de benefícios para uma visão bem integral do nosso aluno, sobretudo da terceira idade, que é o foco dessa conversa. Mas também eu queria que você abordasse um pouco dos cuidados que nós profissionais de educação física, temos no momento da prescrição da atividade física para o idoso, que tem muitos benefícios, mas é importante que a gente tenha alguns cuidados. Você já comentou sobre alguns, mas você gostaria de ampliar um pouco mais sobre essas atenções que nós devemos ter em relação a esse público no momento da prescrição? Então, a gente tem que ter, eu acho que é importante, assim, primeira coisa, o aluno chegou para fazer uma aula, saber se ele tomou café da manhã, né? A senhora comeu, se alimentou, tá tudo certinho? Vamos ver a pressão, né? Porque todos os atestados que eu liberava para os meus idosos, eu sempre solicitava que antes dos exercícios, nos hipertensos mais severos, estágio 3, estágio 2, estágio 3, que eram hipertensos mais que inspiravam mais cuidados, né? Eu sempre solicitava no atestado a gentileza do professor avaliar a pressão daquele grupo restrito, porque era um grupo especial dentro de um grupo maior, que era um grupo que exigia mais cuidado, né? E aí o professor já sabia, como a gente tinha um canal de interlocução muito boa, ele já sabia quando ele podia conduzir a aula e não podia conduzir, porque quando a pressão estava meio descontrolada, a senhora tomou o remédio hoje? Ah, esqueci de tomar o remédio, então a senhora vai ficar de castigo, não vai poder fazer a aula. Vai ficar sentada tomando, vendo só as meninas dançando hoje, a senhora não vai poder dançar hoje na aula, né? Então, mas conduzia isso com uma certa harmonia, sabe? Para que ela não se sentisse excluída. Isso é importante, sabe, Luiz? É Uhum. importante que o professor que esteja lidando com esse público, que ele seja delicado. Delicado que eu estou dizendo, que ele seja sutil, que ele seja amoroso, que ele seja Uhum. afetivo, porque o idoso precisa desse posicionamento, de amorosidade, né? Isso é muito importante não só para o médico, mas para o educador físico, para o profissional de saúde de um modo geral. Mas Uhum. o educador físico que está cuidando diretamente na prescrição do exercício, é preciso ter cuidado com as palavras, porque o idoso se ofende, porque ele já tem um estigma de ser excluído socialmente. Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado, essa atenção, né? Essa amorosidade com o paciente, né? E assim, atenção, por exemplo, à parte articular, que eu acho que é muito importante, né? O idoso tem muita artrose, ele sente muitas dores. Então o exercício de preferência tem que ser gradual, né? Para aquela articulação ela vá passando por adaptações, né? Por lubrificações graduais, por refazimento celular, quando é possível refazer, lentamente, para que haja um processo gradual.
gradual para que ele não sofra. O exercício para o idoso ele não pode gerar sofrimento. Ele tem que trazer bem-estar, né? Ele tem que trazer bem-estar. Então, esse é um outro dado, né? Por exemplo, os pacientes que têm obstrução de carótida, tem pacientes que têm obstrução de carótida. Então, é importante cuidar dos exercícios específicos que não alterem muito o fluxo sanguíneo, que não faça variações de fluxo sanguíneo muito abrupta, né? Por exemplo, mudança de posição, por exemplo, sentada para em pé, por exemplo, né? A pessoa está sentada, numa posição sentada, vai fazer um exercício que ela vai ter que mudar bruscamente de uma posição sentada para uma posição ortostática. Para o paciente que tem, o idoso, às vezes que tem doença arterial periférica, é arriscado, porque ele vai perdendo o reflexo barorreceptor de crosta de aorta, pela própria calcificação do sistema arterial de aorta dele, e ele vai perdendo esse reflexo a nível de bulbo, de tronco cerebral. Então, quando ele muda de posição, o reflexo simpático, né, de tônus simpático, vai diminuindo, fica diminuto, porque o barorreceptor está calcificado. Então, a tendência é ele poder fazer uma síncope, desmaiar, bater com a cabeça, fazer um traumatismo de crânio, ter uma fratura de colo de fêmur. Então, todos esses cuidados, eles são importantes para quem cuida desse público, né? Porque são públicos diferentes. Por exemplo, se você lidar com uma pessoa de 30 anos, 40 anos, né, que está ali para fazer exercício, para adquirir forma física, para emagrecer, né, enfim, com fins estéticos. Na verdade, ali o objetivo não é estética, o objetivo ali é saúde integral. É uma outra visão, entendeu? Uma outra visão. Tem professores, por exemplo, que não se adaptam a isso, né? Não gostam, preferem mais. É questão de perfil, é totalmente entendível, né? Porém, eu posso dizer que é um público bastante interessante. A gente tem muito a aprender com eles, sabe? Eles são muito sábios. Muito importante. Obrigado aí pelas colocações. Eu até reforço, eu concordo que é questão de perfil. Tem profissionais que gostam mais, vão pela linha da competição. Porque a nossa formação ela trabalha em 3 linhas de formação. É a competição, o esporte escolar e a estética. A gente não tem uma formação, uma visão de saúde, não tem essa formação ainda. E eu me formei já há alguns anos, há muitos anos, e eu vejo que hoje não mudou muito em relação a isso. Então, aquele que sai para essa visão de saúde é que sai por uma vocação, uma aptidão, como eu tive desde lá de 89, quando me formei, eu já tinha essa vocação de ir para atuação com foco em bem-estar, em saúde, e fiz um autodesenvolvimento para isso, com essa atenção. Mas tem pessoas que têm, e não tem melhor ou pior, tem público para todo mundo, né? Mas eu acho que, independente da estética, da competição, eu acho que a base, nós temos que ter como uma base sempre a saúde como uma base de atenção, né? Mesmo que o foco do nosso não seja estético, o foco seja competição, mas a gente tem que ter como base a saúde. E quando eu falo isso, é atenção nos mínimos dos indicadores. Quando a gente recebe nosso aluno, a gente tem que ter os indicadores, saber que condições de saúde que esse aluno nós estamos recebendo, quais são os indicadores, como é que é o estilo de vida dele, se ele tem restrições em relação à atividade física. E hoje o profissional que não tem o foco em saúde, ele não está muito ligado para esse processo. Ele vai direto, pega, define que é o objetivo e manda ver. Ele não tem uma atenção nesses protocolos, eu vou chamar de protocolo, mas eu não gosto muito, mas essas informações prévias do aluno em relação ao risco que ele tem, as recomendações médicas que ele pode ter, ou até as orientações, recomendações médicas de restrição e de fazer, né, de estímulo à atividade física, a questão do estilo de vida, como é o estilo de vida dele. Então, isso não vejo muito uma preocupação do profissional com base na formação que existe hoje. Mas, independente de qualquer coisa, eu acho que tinha que ser pré-requisito. O profissional de educação física, como está sendo colocado hoje, saiu o CPO esse ano, do profissional de educação física ser um profissional de saúde, mas na atuação, eu acho que a gente está um pouco distante quando a gente não considera essas questões de saúde integral, dessa visão integral que você está trazendo, na visão de
preservação da saúde, no sentido da promoção da preservação da saúde, desde o nível da infância até ter uma longevidade mais produtiva, né? Que você Uhum. consiga mudar de forma populacional os referenciais de saúde que a gente tem hoje, que é muito mais para a doença do que para a saúde, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente está feliz é o profissional de educação física que consegue trabalhar já inserido num contexto multiprofissional, porque tem essa facilidade, como você citou o exemplo que você deu. Mas, na maioria das vezes, não. O profissional está isolado mesmo. Ele está ele com outros profissionais de educação física, pega o aluno e começa a trabalhar dentro da vocação, da formação e da habilidade que ele tem para lidar com o público que ele trabalha. Então, essas contribuições foram muito importantes para acender, mais uma vez, uma luz para nós, profissionais, em relação a isso. É um público importante, é um público que vai ser cada vez maior, né, em termos de demanda para a gente atender, mas a gente tem que ter os cuidados e saber também as potencialidades que a gente tem, as oportunidades que a gente tem em relação a esse público. E queria aproveitar e colocar o seguinte: como é que nós podemos incentivar o idoso a praticar exercício, adotar o exercício como um processo de autocuidado, né, de um estilo de vida saudável. Como que a gente pode estimular, incentivar o idoso para começar esse processo? Olha, essa pergunta é complexa, né? Não é uma pergunta simples. Se a pessoa era jovem, quando era jovem, já tinha hábito de fazer exercício, é mais fácil, né? Porque ela já tem uma memória celular do exercício. Ela só esqueceu, mas a memória está lá. É como se ela colocasse a célula para dormir. Vamos pensar assim, que é uma forma mais simples, né? Ela botou a célula para dormir. Esse grupo é ótimo, porque é fácil de você convencer, porque você chega para ele e fala assim: a senhora está com dor? O que a senhora fazia quando era jovem? Ah, eu era atleta, eu fazia ginástica olímpica, eu nadava, eu fazia. Então, por que a senhora não faz mais? O que está havendo com a senhora? O que houve? Esqueceu de tudo isso? Não, vamos voltar então. Ah, o senhor acha que dá para mim? Eu falei, dá, tudo dentro do seu limite. Hoje a senhora provavelmente não vai ser uma triatleta, mas a senhora é possível a gente retomar sim, com certeza, com um bom professor de educação física, uma boa orientação médica, a gente consegue sim. E aí, o que eu sempre procuro fazer, tá? Isso é um hábito profissional meu. Eu não libero atestado, eu libero relatório, tá? Eu não libero atestado, eu libero relatório, dando aptidão, mas é um relatório de aptidão. Eu chamo de relatório de aptidão. Porque quando eu encaminho o meu paciente idoso, esse grupo, para um professor de educação física, eu já coloco tudo para ele, quais são as restrições, quais são os problemas, digamos assim, crônicos degenerativos. Se ele tem artrose, se ele tem bico de papagaio, se ele tem hérnia de disco, se ele tem doença coronária, se ele tem hipertensão grave, se ele tem doença de arteriopatia de carótida, né? Se tem alguma outra comorbidade, se tem uma bronquite grave, uma asma grave, um enfisema, se é fumante, porque tem muito idoso que octogenário hoje que é fumante ainda, né? E quer parar de fumar e o exercício vai ajudar, né, na questão da endorfina e na sensação de prazer e bem-estar e ajudar na parada do tabagismo. Então, eu faço um relatório de aptidão, eu chamo de relatório de aptidão, que é muito bom e isso posiciona bem o educador físico nesse sentido, porque aí facilita para ele prescrever. Porque se ele perguntar para o idoso que a senhora tem de problema de saúde? Ah, ela vai dizer uma porção de coisa, mas às vezes o mais importante ela não diz. Eu já tive 3 infartos, ela não vai falar isso, entendeu? Às vezes ela não fala. Então, esse grupo é um grupo mais fácil. Agora, o grupo que é mais renitente, né? Mais duro, mais recalcitrante, mais teimoso, né? Que é o grupo que nunca fez exercício, que não gosta de fazer exercício, e que você chega para ele e fala assim: olha, esse grupo tem uma estratégia com eles, com eles, né? Com os rapazes e as moças, né? Eu chego e falo o seguinte: olha, a senhora não gostaria de fazer novos amigos? Ah, eu gostaria de fazer novos amigos. Então,
senhora gostaria de conhecer novas pessoas? Ah, eu gostaria de conhecer. Então, por que a senhora não vai no grupo do exercício? Que lá a senhora vai conhecer um monte de gente bacana, tem uma turma super bacana, e eu vou levar a senhora lá e vou apresentar a senhora ao professor e as alunas que são minhas pacientes. E aí eu levo lá a velhinha, a senhorinha, para conhecer. Apresento ela à turma, apresento ao professor, o professor já integra ela socialmente naquele grupo, ela já se sente familiarizada, aí já reconhece uma pessoa que está ali naquele grupo que estudou com ela no colégio público, lá no Liceu Nilo Peçanha, que é assim, eu fui da turma de 1963 no Liceu Nilo Peçanha, aí pronto. Você lembra de fulano? Você lembra de fulano? Aí pronto, já fez amizade, já integrou com o grupo, entendeu? Pronto. Existem estratégias, entendeu, Luiz, para a gente conseguir conduzir isso. Né? É preciso ser sutil. A gente tem que ter o médico, o médico, o agente de saúde, a gente tem que ter sutileza para lidar com esse público, sabe? Por isso que eu digo que é questão de perfil. Né? A gente tem que ter. Eu não sou geriatra, mas eu tenho jeito para lidar com idoso, né? Porque é questão de você ir conversando, conversando. Agora, tem aquele grupo que realmente não tem jeito. Né? Não vai aceitar, mas isso aí não é o idoso em si, nem o jovem. O jovem também, às vezes, é resistente a qualquer prescrição de exercício, ou qualquer orientação médica, que normalmente começa com o médico, né? Começa com o médico a orientação da necessidade do exercício. Às vezes começa com o médico. Ou às vezes começa com o próprio professor de educação física que pede para o aluno procurar o médico primeiro para fazer o atestado. Então, isso depende muito do público que a gente está lidando, né? Agora, a gente não pode perder o foco da importância de incentivar esse público, né? Para que a gente consiga ter o idoso o mais integrado possível, sabe? De uma forma mais assistida possível nesse sentido. Eu acho que isso é muito importante. Isso é uma percepção que eu acho que não é só do médico, é de todos nós. É de todos nós. Porque nós somos iguais, né? Nós somos promotores de saúde, independente se o cara tem DR, se não tem DR, isso é o que menos importa, né? O que menos importa. O que importa é aquilo que a gente faz de benefício. Não é a titulação, mas é o que a gente faz de benefício para as pessoas, né? É o quanto que a gente consegue lograr êxito, por exemplo, no bem-estar que a gente está promovendo para as pessoas, que esse é o nosso papel aqui, né? De todos nós, como promotores de saúde, a gente conseguir trazer bem-estar para as pessoas, de um modo geral. Ou com a educação física, ou com a nutrição, ou com a medicina, ou com a odontologia, ou com a psicologia, enfim, não importa, mas que a gente consiga trazer bem-estar para as pessoas. Que eu acho que esse é o sentido da gente ser profissional de saúde, né? Eu vou dar uma contribuição também nessa visão que você comentou, que existe realmente, tem pessoas que já têm um prazer pela atividade física, tem pessoas que não têm prazer. Agora, eu acho que é uma unanimidade reconhecer a importância. Mesmo não tendo prazer, as pessoas, acho que de uma forma geral, até pela mídia, pela própria circunstância, contexto, eu acho que não existe dúvida da importância da atividade física no bem-estar da pessoa. As pessoas têm esse conhecimento. Eles não conseguem sair da inércia, é diferente. Eles não conseguem virar a chave de começar a praticar porque não tem prazer. Então, eu gosto muito de falar o seguinte, que eu falo muito para os profissionais de educação física, que eu falo, a gente não dá para pessoas que não têm prazer, não dá para prescrever. A mudança é a abordagem, não é a abordagem de prescrição, é a abordagem da construção. A gente tem que entender desse aluno que não tem prazer aquilo que pode dar maior prazer para ele. E você deu vários insights aqui de coisas que são importantes que o idoso sofre na pele, é doloroso para ele, pela questão do próprio envelhecimento biológico, e que podem ser insights para o profissional, tipo assim, olha, você não tem uma problema de artrose, você tem dor articular, você tem um problema de lombar, então você já deu vários insights que o professor pode tocar esse aluno naquela dor dele, e a partir de assim, se fizer o exercício, tem essa oportunidade, pode melhorar isso, e você começar a mudar o sistema de lógica de raciocínio do idoso, quando ele vê a possibilidade de que aquilo que incomoda pode ser melhor resolvido através da atividade física. Então, esses insights todos que você deu aqui,
eu acho que são oportunidades. O professor, na visão do professor agora, nessa última pergunta que surgiu, é de como ele pode estimular o idoso a fazer atividade física usando os insights que o Alexandre falou aqui, o Alexandre Carlone. Eu falo de Carlone, eu falo Alexandre, vou pensar que é outra pessoa, né, que estou te chamando de Carlone, que é doutor Alexandre Carlone. Então, o que o Carlone falou aqui são os insights, os insumos que nós podemos ter para poder conversar com o idoso, tocar na ferida dele, apresentando soluções que são boas para ele. E como fazer? Trabalhando na construção de o que é importante para ele, do que ele gosta de fazer, naquelas situações que dão prazer. Às vezes a socialização é o caminho, às vezes é a questão emocional, às vezes é a questão física. Então, a gente saber, numa visão integral, saber qual é o ponto que aquele idoso é mais eficaz tocar para que tire ele da inércia, para que leve ele para começar um processo gradual, como você falou, respeitando aquela individualidade, fazendo devagarinho, pequenos passos, e não começar a querer fazer a transformação radical no perfil de saúde desse idoso. Tem que começar devagar, respeitando a individualidade. Por isso que eu gosto muito da palavra construção em vez da palavra prescrição, né? Porque hoje, aquela pessoa que tem prazer, ele nem precisa da gente, né? Vamos lá. A pessoa que tem prazer faz atividade física sozinho, em casa, faz, e Sim, faz. sim, não, isso aí O não nosso, muda nada. o nosso desafio é trabalhar com aquele que não tem prazer, né? Porque é a maior parte da Exatamente, o população. desafio maior. E onde está a grande oportunidade nossa é trabalhar com as pessoas que não têm prazer, que é 75% da população, não tem prazer, então a gente É, tem o ouro, mas a gente não sabe trabalhar, a gente não sabe atrair, a gente não sabe reter, a gente sabe construir esse processo com esse aluno porque ele não tem prazer. Então ele não procura a gente espontaneamente, a gente tem que conquistar, né? A gente tem que ser proativo nesse processo. Então, Carlone, a gente já bateu o nosso horário aqui. Eu vou agradecer, mas vou deixar depois para você fazer as suas considerações finais. Então, de antemão, eu já agradeço demais a sua participação. Você trouxe vários insights para o profissional de educação física, no sentido das oportunidades, no sentido. Até quando a gente fala dos cuidados, você trouxe cuidados, talvez esses cuidados são os pontos que você pode tocar o idoso para ele sentir incomodado, né? E mudar a inércia dele. Essa visão de saúde integral é muito importante, a gente ter essa visão multiprofissional, esses cuidados preliminares que a gente tem que ter na atenção da saúde que a gente recebe o nosso aluno, sobretudo o idoso que já vem por várias questões, já mais comprometido, com a saúde mais comprometida. Então, agradeço o teu tempo, o teu horário, a sua colocação foi muito importante para os profissionais de educação física e eu acho que vai agregar muito valor. E eu deixo, então, para finalizar, as tuas considerações finais e, mais uma vez, obrigado. eu que tenho que agradecer, Luiz, essa oportunidade aí, poder contribuir, né? E de dizer também que a gente, assim, nós somos uma coisa só, né? Vou reiterar o que eu falei, né? Eu acho que o agente de saúde, independente de quem seja, a gente está no mesmo barco, né? Os desafios são muito parecidos. A gente cuidar desse público exige da gente demais, né? Exige paciência, exige compreensão, exige amorosidade, afetividade, exige jogo de cintura, exige flexibilidade cognitiva do professor, do profissional que está cuidando, né? A gente tem que ter, não adianta a coisa ser imposta, ela tem que ser conduzida e construída, como você mesmo falou, né? A gente tem que construir essa condição para o idoso, né? Agora, uma coisa eu posso garantir para todos os professores de educação física, né, que eventualmente possa estar nos ouvindo, é que é muito gratificante, sabe? A gente ver o produto desse trabalho em conjunto, né? É muito gratificante a gente perceber a melhoria e a reintegração do idoso socialmente e num sentido de bem-estar, né? E que os professores de educação física se sintam valorizados por isso, que é muito importante, sabe? É necessário que os professores, né, os educadores físicos, tenham essa noção da importância do trabalho de vocês.
é muito importante, é muito fundamental, porque o médico sozinho não é nada. A gente não faz nada sozinho. Nós somos uma peça dentro de uma grande engrenagem, né? Cada vez mais o médico ele tem que estar integrado com as outras áreas, senão ele não consegue resolver e não consegue ajudar ninguém, né? Ele vira um mero prescritor, né? Um mero repetidor de receita. Então, se a gente não tiver essa visão interdisciplinar e ter essa interlocução de uma forma amistosa, de uma forma harmônica com outros profissionais, a gente não consegue ajudar as pessoas que precisam da gente, né? Então, eu deixo essa mensagem para todos os professores que a gente possa cada vez mais estar trabalhando junto, ombro a ombro, né, em pares, de igual para igual, para que a gente consiga alcançar aquilo que a gente quer, que é o bem-estar da humanidade, né? Esse é o nosso papel nessa vida, né? Então, de todos nós, pelo menos deve ser, né? Pelo menos a gente estuda para isso, né? Então, que a gente possa, que eu possa deixar essa mensagem aqui para todos os educadores que estão se formando, que já têm muito tempo de formado, ou que estão nessa perspectiva de mudar de área especificamente. Não, eu estou mudando agora o meu público-alvo. Hoje eu não cuido mais das cocotas de Copacabana, né? Hoje eu estou cuidando das pessoas de idade, que é uma outra pegada, um outro foco, uma outra visão, né? Então, é um grande aprendizado. E eles têm muito a ensinar para a gente, sabe? Muito. Eu aprendi muito com todos eles. Aprendo muito com todos eles, né? Então é isso, Luiz. Agradeço muito aí a participação, a oportunidade, né? E estamos à disposição. Obrigado. Então, a gente encerra aqui essa conversa, esse bate-papo, e espero que vocês tenham gostado dessa conversa, que as perguntas tenham atendido as expectativas de vocês, muitas vieram de vocês, e quem sabe uma próxima conversa, talvez abordando outro público, outro tema. Então, também deixo você à vontade, se quiser sugerir algum tema para esse público específico. Também, Carlone, Tá, o joia? tempo está Tá disponível ótimo. aí para a gente fazer essa interação. Tá bom? Um grande abraço Perfeito, perfeito. e agradeço a todos Obrigado. vocês. Tá, joia.